Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, psicanalítica e cultural. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ela, que é humorista, roteirista, feminista e faz sucesso nas redes sociais com seus vídeos sobre temas sociais, políticos, enfim, da contemporaneidade. Lívia Lagato, seja muito bem-vinda aqui ao nosso divã. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. É realmente um assunto que está na crista da onda. A gente tem que falar sobre isso, por mais assustador que seja. Então, vamos embora. Estou só puxando, porque a Lívia abriu já falando do assunto que a gente vai tratar aqui, entre outras coisas, porque recentemente a Lívia sofreu aí uma ameaça, né, de um desses ditos coaches, né, de masculinidade. É um cara que tem feito um sucesso nas redes com muitos homens, o que é muito perigoso e é muito grave, porque o conteúdo que ele traz é um conteúdo extremamente agressivo e violento contra as mulheres. Então, Lívia, começa só falando para a gente contextualizar aqui quem está nos assistindo e nos escutando, o que aconteceu contigo? Bom, eu cheguei até esse tipo de conteúdo graças a algumas pessoas que começaram a expor na internet. Começou a fazer um sucesso porque as pessoas achavam risível esse tipo de comportamento em que homens brancos, héteros, cis, várias páginas deles estavam dando cursos e pílulas de como você deve tratar, ou melhor, destratar uma mulher. Eu cheguei até esse conteúdo porque pela internet mesmo eu vi no Instagram pessoas denunciando esse comportamento que alimenta o discurso de violência a toda e qualquer mulher que não seja submissa. E aí eu resolvi fazer um vídeo satirizando, que eu já venho fazendo isso há alguns anos, que é do jeito que eu sei fazer. Eu sou atriz, então eu crio um personagem e faço e posto, e é o meu jeito de dizer para as mulheres: estamos juntas, estou vendo, isso está errado, eu como artista estou vendo isso, vamos satirizar e vamos fazer o que o artista faz, que é pegar aquela situação e colocar publicamente para as pessoas pensarem por si só, né? Do tipo, isso está errado, eu estou sendo oprimida vendo isso, essa pessoa é um opressor, então a gente tem que reagir. Porque tem mulher que não sabe fazer um arroz e ainda se orgulha disso, mano. Cadê o acolhimento? Cadê a mulher que se preocupa com o seu alimento, com as suas roupas? Eu não quero ter que pensar no que tem que fazer pro almoço das crianças, ou como que tem que limpar minha própria casa ou minha própria bunda, sabe? Eu quero a minha mãe. Quer dizer, minha mulher, quero minha mulher. Vocês mulheres têm que agradar. Vocês têm que se adaptar à nossa rotina. Porque de verdade, pra mim é muito difícil gostar de mulher. Quer dizer, eu até gosto de mulher. A minha mãe, inclusive, é mulher. Minas, me chamem pra tomar Campari, não cerveja. Então eu faço isso pelo humor mesmo, e foi o que eu fiz. E só para contextualizar aqui essa situação da Lívia, esse dito coach de masculinidade, ou seja lá como ele se chama, eu já, inclusive, eu passei por uma situação com ele, porque ele faz vídeos muito polêmicos. Um dos vídeos eu compartilhei no stories do Instagram, e ele me bloqueou por conta disso, onde ele comparava uma mulher de 40 anos a um jogador de futebol em, entre aspas, decadência. Então, esse tipo de conteúdo que ele faz, o que pode parecer engraçado, patético de uma certa maneira, mas é um conteúdo que por trás ele traz uma violência simbólica muito grande, ou seja, ele estimula, né, e ele faz com que essa misoginia e o ódio contra as mulheres ele cresça cada vez mais. E a gente está falando aqui de um país, como é o Brasil no Divã, esse programa, a gente está falando de um Brasil onde uma mulher é estuprada a cada 10 minutos e uma mulher é morta a cada 7 horas. Né? A violência contra a mulher, a violência do patriarcado, ela é muito forte no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo inteiro. Né? Então, Lívia, o que
me chamou a atenção também, quando eu não conhecia esse homem, e ele foi até motivo de muita sátira no carnaval, porque era o cara do Campari, né? Quem tiver interessado, dá uma olhada aí, vai ver nas redes sociais, porque ele dizia que uma mulher chamava ele para tomar uma breja e ele estava tomando o Campari dele. E ele achava que na cabeça dele aquela mulher estava tentando dominá-lo porque ela queria que ele tomasse a bebida que ela gostava e não a que ele gostava. Quer dizer, tudo muito bizarro, tudo muito patético, mas por trás, como eu falei, tem uma violência aí, tem um estímulo a uma violência muito grande. E ali eu descobri esse movimento chamado Red Pill, né, que é um movimento no mundo todo. Explica um pouco para a gente o que é o Red Pill, Lívia. O Red Pill, pelo que eu pesquisei, pelo que chegou até mim, é um movimento que vem surgindo dos Estados Unidos para cá. Ele começou a surgir nos anos 20 dos anos 2000, é bem recente, e são sempre os homens cis, héteros, geralmente brancos, que estão frustrados com as mulheres, com os relacionamentos, e em vez deles procurarem amparo, deles serem condicionados socialmente, a ter uma psicólogo, a se abrir, né? Alguns desses homens criaram esse movimento dessa pílula vermelha, que é uma livre interpretação do filme Matrix, que é feito por 2 mulheres trans, né, que fizeram nos anos 90, colocar essa coisa da pílula vermelha que te dá o que realmente está acontecendo. Ou você vive na ilusão, né, no azul, na pílula azul, ou você vive na vermelha, e aí você acorda para a vida. O que é acordar para a vida? É não deixar nenhuma mulher manipular você, não se envolver com elas, não ver elas de igual para igual, ver que elas são submissas, e se ela não está sendo, ela não é uma mulher de valor. Então você toma essa Red Pill e você é um homem de valor. Você vai se sentir ameaçado quando ela oferecer para você uma cerveja, e você tem que ficar seguro com o seu Campari. Isso é risível, né? Isso é motivo de chacota. Porém, atrás disso tem homens que estão muito frágeis psicologicamente, não são poucos, e os dados de feminicídio no Brasil do ano passado, que foram os maiores até então, não nos deixam negar. O grave é isso, é esse exército de homens, em sua maioria homens, que, imbuído desse discurso de eu não posso deixar uma mulher afetar a minha masculinidade, se ela quer uma mulher mais de 30 anos, ela não serve para mim, eu não vou casar com uma mulher que não é de valor, porque ela vai querer o meu dinheiro, né? A mulher que tem a mesma liberdade sexual que o homem, ela não é de valor. Uma mulher que transa, ou que já transou, já teve outros parceiros, ela não serve. Se ela é mais velha, se ela tem mais de 30 anos, se ela é divorciada, se ela tem filhos, ela não serve. Então, essa objetificação da mulher como um pedaço de carne, né, é muito grave, porque isso autoriza um homem hétero, cis, branco, em suas plenas faculdades de opressor dessa classe oprimida, né, que é a mulher historicamente, autoriza ele a ameaçar e a calar toda e qualquer mulher que não aceite ser submissa, que não fale o que ele quer, o que ele espera que ela fale. Aqui é guerreiro, aqui é o gosto amargo do arquétipo masculino que você roubou de mim quando tentou me oferecer uma brecha tentando manipular meu arquétipo de macho alfa. Eu sou Gabizeira Campari, autor do best-seller Pílulas do Arquétipo do Guerreiro Campa, onde eu te ensino os 10 passos para ser um homem de valor. Já saiu a versão em inglês porque eu sou poliglota, falo inglês, francês e muita merda. Não tem nada de novo nesse curso. Esse curso é a grande forma como a sociedade vem tratando a mulher, né, que autoriza o homem a tratar ela de forma violenta se ela não responde às suas expectativas. Então, a gente perde os nossos poucos direitos de mulher, de vida, de fala, de pensamento, e isso acaba, sim, atingindo esse tipo de conteúdo. É um gatilho muito grande para gente que simplesmente quer sobreviver, a gente quer os nossos direitos, né? Isso não é liberdade de expressão, esse discurso, ele é incitação à violência de gênero. Então, o mais perigoso é que essas pessoas que estão fazendo isso, comprando
esse discurso não tem essa noção, não tem. E ainda vem no meu perfil e falam, o que você faz é misandria. Então você vê que é grave. Para a gente isso é muito claro, para muitos homens isso é uma bobagem. Eu vi reportagens com homens fazendo a reportagem ao vivo, falando do caso que aconteceu, que vem acontecendo comigo, falando, mas isso aí, esse cara, não é um absurdo, né? Então, assim, homens, não é porque você não pensa isso que isso não existe. Os dados de feminicídio estão aí, né? Não é porque você nunca pensou e nunca matou uma mulher que isso nunca aconteceu. Não, exato, é isso que a gente fala, essa violência, e o Brasil é marcado, eu tenho feito aqui no Brasil no Divã, discussões, por exemplo, em relação ao racismo, e como o racismo estrutura, né, essa psique brasileira. Né? Então, toda a nossa forma de agir, de se estruturar, as nossas relações sociais, elas são estruturadas e baseadas nesse racismo, tanto quanto também nesse machismo, né? Porque isso é uma forma de subjugar o outro. E aí tem uma relação muito forte com o crescimento da extrema-direita, também no mundo todo, e o Brasil tem sido um celeiro de extrema-direita, né? A gente viu o que nós passamos nos últimos anos aí com o Bolsonaro, que tem muito a ver com isso também, né, Lívia? Como que o Ernesto Araújo, inclusive, que foi ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, ele se definiu, ele falou publicamente num evento em Santa Catarina que ele era um red pilado, ou seja, ele fazia parte desse movimento, um homem público, um ministro de um governo que se diz um red pilado, ou seja, alguém que faz parte de um movimento claramente contrário, né, a qualquer tipo de avanço feminista. E eles falam desses avanços feministas como se fosse, como você disse muito bem, a misandria, como se fosse, na verdade, o oposto, alguém que quer subjugar o homem, a mulher, nesse caso, querendo subjugar o homem. E não é. O feminismo trata de igualdade, né, nas relações. Mas isso que eu acho que tem uma pesquisadora, se não me engano, a Mary Lilly, que ela é uma pesquisadora independente, e ela falou sobre o ambiente da internet masculina, que tem crescido, que é chamado machosfera, né? Que isso está crescendo cada vez mais e forjando esses novos homens, principalmente os jovens que hoje estão crescendo nas redes, se educando pelas redes. Como é que você está vendo esse movimento? Como é que você se deparou com isso a partir do que você viveu? Eu acho isso muito grave. Eu acho que tem sim que existir uma lei que breque esse movimento, que breque eles em qualquer lugar que esteja na internet, porque isso está crescendo muito virtualmente, e aonde esses homens jovens consomem e ficam imbuídos e se sentem fortes nesse discurso, né? A gente já tem uma defasagem social aí, que é tratar o homem como se ele não pudesse colocar os seus sentimentos, né? Já tem uma deseducação, né? A mulher ela entende, ela pode colocar suas emoções para fora, e o homem ele reprime, ele não sabe ouvir não. Então é uma outra pandemia que só cresce e a gente não tem vacina contra isso. Então, vamos que tenhamos leis. Então, se esse cara que fez essa ameaça para mim, ele não me vê como igual, então ele vai ter que ver um juiz como igual. Se é só um homem que ele vê como igual, então a gente tem que apelar para isso. Mas eu acho muito grave isso que eu te falei antes, eles não saberem o contexto social e histórico em que eles se encontram como gênero, né, como opressor. E existe uma grande confusão com a reação do oprimido e a ação do opressor. A mulher, ela vem sendo oprimida aí em toda a história, né? Eu digo também, principalmente a mulher trans, que é muito mais assassinada, e por homens que estão imbuídos desse discurso. E isso está crescendo demais. Eu acho que essas páginas não deveriam existir. Deveria ter alguma lei, e a gente está indo atrás disso, que é essa lei contra a violência de gênero, porque os dados não deixam a gente mentir. Isso vem acontecendo. Eles não são inofensivos. É grave demais. Eu fiquei com muito medo. E eu tô imbuída de delegado, de advogado, de policiais. Eu tô tendo um apoio da mídia. Eu tô tendo tudo isso. E isso afetou completamente o meu psicológico. Afetou completamente. Eu imagino a mulher que está sozinha nisso, né? Se envolvendo, começando a se envolver ou se envolvendo com um homem que não está bem psicologicamente e está se alimentando desse discurso que é muito grande. Não é só essa pessoa.
que me ameaçou. São muitos homens, assim. É um absurdo. É muito grave. Você tem recebido muita denúncia ou comentários de mulheres dizendo que já passaram por situação parecida? Eu Já, tenho visto muita inclusive, coisa pipocar depois do teu caso, né? sim, inclusive a minha advogada, a Carolina Soares, eu tenho ela e o Iberê Bandeira de Mello, que me acompanhou na delegacia. A Carolina está recebendo inúmeras denúncias de mulheres que foram ameaçadas e depois silenciadas pela mesma pessoa que fez isso comigo. Então, é um comportamento que está sendo autorizado pela sociedade, porque a lei, até agora, não olhou para isso, ou olha e não tomou as medidas necessárias, ou esse cara, sendo branco, sendo cis, sendo hétero, ele tem as costas quentes, ele sabe que ele tem, porque uma pessoa que ameaça assim e publica e fala é chumbo, é bala, e ainda depois fala que não é nada disso, a pessoa realmente não entendeu a ameaça que ela está fazendo e não entendeu onde ele está, mas ele tem as costas quentes, ele acha que ele está acima da lei. E o que está acontecendo agora é esse caso, graças à ação dele, tomou uma proporção muito grande. Eu estou sendo carro-chefe disso, mas eu estou representando milhões de mulheres que ele fez isso, e comunicadoras, e jornalistas, e humoristas, porque agora a gente vai tomar medidas, né? A lei vai tomar medidas, porque a mídia está em cima, está todo mundo em cima, e vai ser uma ação educativa. Eu abri um inquérito, ele vai receber, ele vai ter que responder sobre isso, e que as pessoas que estejam vendo isso e que apoiam isso tenham um pingo de medo, se sintam um pingo intimidadas, um pingo do medo que não que a gente sentiu, porque o nosso medo é de morte, né? Eles têm medo que a gente ria deles, a gente tem medo que eles nos matem. Então, o que mais me preocupa eu estou feliz com toda essa repercussão, mas o que mais me preocupa essas pessoas, esses homens, não terem noção do lugar que eles ocupam na sociedade e do desserviço aos direitos humanos que eles estão propagando. Isso me preocupa. Você acha que muitas mulheres também podem se impactar no sentido de terem medo? Como é que eu vou fazer agora um conteúdo? Eu vi uma humorista como você dizendo que recebe também, né, vários tipos de ameaça, que isso também contribui até não tem essa questão muito direta sua, porque é medo, porque para quem não sabe, né, a mensagem desse dito coach era de que ou você tirava o seu conteúdo, a sua sátira, ou era na justiça ou era na bala. Né? Foi dessa maneira que ele colocou, e depois disse que não é bem assim, que a bala era outra coisa. Mas está muito claro, muito direto ali o que ele quis dizer. Mas muitas mulheres, inclusive na saúde mental delas, né? Porque você receber esse tipo de coisa, esse tipo de além da ameaça, mas também, né, de estar sempre comentários nesse sentido, também é muito difícil, né, Lívia? Imagino que para você não deve ser nada fácil construir também e produzir esse tipo de conteúdo na internet. Não, a minha saúde mental está muito abalada, mas eu sei que vai passar. E eu me sinto muito amparada. Eu tô com a mídia, eu tô com a polícia, é, eu tô com a lei. Mas eu tô em 2023. E antes de mim, muitas mulheres não estiveram, e infelizmente depois algumas não estarão, e vão ser violentadas psicologicamente e fisicamente por conta disso. Então, é um problema e que esse discurso só agrava. Então, eu acho que é uma reeducação que a gente tem que fazer. Eu realmente. Eu acho que vai mudar alguma coisa. Eu quero que mude alguma coisa, mas eu realmente, assim. É difícil olhar uma grande luz no fim do túnel, sabe? Em relação à segurança das mulheres que estão perto desses homens. Porque eu recebi ameaças de seguidores que são tão covardes que eles criam um outro perfil para vir me ameaçar, né? Assim como outras mulheres também vêm recebendo. E respondendo a sua pergunta, eu não vou parar. Eu não vou parar porque a maior arma que eu tenho é essa. E eu aprendi isso desde sempre como artista, como humorista, como roteirista. O nosso poder está na caneta. O nosso poder está aqui.
E é isso que eu estou usando, é isso que as pessoas estão usando, as comunicadoras estão usando. Então a gente vai denunciar sim, e a gente vai expor sim. E não confunda a nossa exposição e a nossa defesa de vida a uma ameaça de morte com misandria. Esse discurso está errado, né? O homem tem que saber. Eu não sei nem se esses homens assistem a esse programa, entende? Eu tenho medo da gente ficar na bolha, porque o meu vídeo ele saiu da bolha, tomou uma outra proporção, mas eu não sei se às vezes eu tô falando para a nossa bolha, com pessoas que concordam, isso é maravilhoso, mas eu não sei aonde que isso defende a mulher que está lá, que nem sabe que eu existo, que nem sabe que isso tudo está acontecendo, que não tem acesso aos seus direitos, que é boa parte da população feminina, e que está lá sujeita a esse tipo de violência. E na tua opinião, que você acha que é necessário ser feito para que esse tipo de conteúdo saia da bolha? Eu acho que tem que ter uma ação do governo com campanhas que, assim como tem campanhas pequenas no transporte público, assédio é crime, assédio não sei o que lá, estamos com vocês mulheres, uma campanha nacional, claro que internacional, mas nacional, para reeducar esses homens que hoje são adultos, são senhores, são jovens, que não tiveram esse respaldo na família, né, que não tiveram essa educação na escola. Eu acho que deveria ter na escola, sim, aula de direitos humanos para as mulheres saberem os direitos delas e para os homens saberem que eles não podem infringir os direitos da mulher, porque isso tem consequências graves, né? Porque agora a gente está intimidando isso, essa ação, eles vão recuar porque eles têm medo da lei, não porque eles não querem que as mulheres sofram, não porque eles estão pensando no nosso psicológico, não porque eles estão pensando no nosso físico. E isso é muito grave, porque eles não nos veem como igual, né? Eles veem a gente como uma mercadoria, como um pedaço de carne. E isso aconteceu por causa da mídia, por causa da sociedade. Então é uma reeducação de tudo que a sociedade veio estragando e autorizando que os homens façam. Não acho que eles acordam assim. Eu acho que a sociedade alimenta isso muito nas mídias, muito em casa, muito no comportamento familiar. E aí a gente tem que erradicar isso já. Eu gostaria que esse conteúdo caísse, que não estivesse no ar. Não pode estar nas mídias conteúdos no YouTube, no Instagram, que são onde os jovens estão, que são até onde as pessoas mais velhas estão, que vai para o Instagram, vai para o WhatsApp, vai para o Telegram. A gente é uma ameaça virtual, mas ela acontece no físico. É uma guerra virtual, mas ela acontece, ela se concretiza no físico. Os dados estão aí, né? O governo passado, ele se concretizou virtualmente. Se concretizou num Telegram, num WhatsApp, né? Alienando as pessoas. Então, assim, para esses homens não nos verem mais como inimigos, existe uma grande reeducação social que a gente tem que fazer, inclusive midiática. Tem conteúdo que é fake news, e a gente sabe, né, que inclusive uma eleição foi ganha no Brasil pelo Bolsonaro com base, né, em todo esse esquema de fake news, um esquema que é para além, ele é um esquema montado mesmo, né, um esquema que custa muito dinheiro. Mas, para além disso, tem também toda uma distorção, né, daquilo, do que é real, do que não é. Por exemplo, todo o debate em cima de ideologia de gênero, né, como se ideologia de gênero fosse um gênero que se sobrepõe ao outro, no caso, o feminino ao masculino. Enfim, toda essa distorção mesmo do que realmente significa essa expressão e da importância dela. Como é que você vê, nesse caso, você que atua muito no campo da comunicação, como é que você vê o papel também das influenciadoras e influenciadores digitais? Porque, além do que você falou da questão da política pública, é muito necessário também travar nas redes esse debate, pessoas que têm um longo alcance, né, nas redes,
também tem um papel, você acha? Porque você faz isso, né? Você faz isso muito bem, mas o que você acha? Você acha que todo influenciador e influenciador também tem que, de uma certa forma, uma responsabilidade social nesse sentido? Olha, eu vou falar pelo artista. Eu sou artista, né? Eu sou artista, eu sou professora de teatro, sou formada nisso, eu sou roteirista e no meu propósito como comunicadora e como humorista, eu acho que se a gente não combater um discurso opressor com a nossa única arma, que é o humor, eu não vejo sentido nenhum em estar no mundo. Mas eu também não acho que todo mundo vê a vida dessa forma. Eu acho que a gente está numa sociedade que ainda dá medo se colocar. Mas eu acho que não faz sentido você, como comunicador, não fazer uso do espaço que você tem numa mídia grande, que é um Instagram, um TikTok, um YouTube, para combater esse tipo de discurso. Ou para tornar pra a reação leve em relação a isso. Eu quero que as pessoas se identifiquem comigo. Então, eu aprendi a fazer isso para rir de mim mesma. Não é só sobre esses assuntos. Meu objetivo não é ficar denunciando. Meu objetivo é rir, fazer rir, mas tem coisas que fazem a gente chorar, que fazem a gente ter medo. E eu quero falar dessas coisas. Então, eu vou fazer uso, sim, do meu espaço. Vou conversar com o meu público, sim, sobre isso, porque essas mulheres que antes se sentiram ameaçadas com isso, elas se sentem representadas nesse discurso um pouco mais leve e certeiro que eu dou. Como diz Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência. A gente está rindo porque, na verdade, a gente queria estar gritando, mas a gente está resistindo. E aí eu vi que, por esse vídeo, eu furei muitas bolhas. Eu estou satirizando, eu não estou mencionando, eu não estou fazendo um discurso de ódio, eu estou reagindo. E muitas pessoas se sentiram representadas por esse vídeo, assim como muitos outros que eu fiz. É a única forma que eu sei me comunicar. Mas eu acho sim que é obrigação do comunicador usar o espaço dele para falar coisas, para mudar o mundo, para falar coisas além de propaganda de shampoo. Eu não vejo sentido você como artista hoje, bom, sempre, né? Usar o espaço que você tem para falar de amenidades somente. É super importante a tua fala nesse sentido, né? Porque a gente escuta muito, inclusive no sentido dos conteúdos para as mulheres, porque também tem muitas mulheres que sequer se percebem nessa condição também, né? A gente está falando aqui no sentido de criar leis, de criar todos os mecanismos para que os homens se percebam de uma maneira diferente na sociedade, mas tem também o outro lado das mulheres se perceberem também de uma forma diferente, né, Lívia? Porque toda a educação que a gente tem desde o início, né, da nossa formação educacional é uma formação que nos coloca nesse lugar, né? Como tal qual o racismo também no Brasil que coloca o negro nesse lugar. Então é também preciso quebrar esse paradigma. Como é que você vê esse conteúdo no sentido para as mulheres, para como se comunicar com as mulheres se libertarem desses padrões, se libertarem dessa forma de se ver no mundo? Nossa, eu acho urgente, porque a gente foi educada para agradar, a gente foi educada para estar solícita, a gente foi educada para, pelo menos a nossa geração, né? Agora que está mudando, a gente foi educada para não dizer não, para não deixar um homem bravo, para não discordar. Então, já é difícil para gente, já é difícil para mim. Eu tive que aprender, fazer muita terapia para aprender a falar não. E ainda para falar não para homens. E conseguir lidar com a reação desses homens, a reação que não é nada sutil, né? Que é violenta. Olha, sim, estou te decepcionando. Sim, o meu objetivo de vida não é te agradar. Meu objetivo de vida é igual ao seu, é viver, é sobreviver, é ganhar igual.
decidir não querer mais ter um relacionamento com você e você não ficar assediando e stalkeando, ser sua chefe e você não ficar me tratando mal porque eu não sou submissa a você, ter filhos com quem eu quiser, me separar e depois ter filhos de novo, e depois me separar, e fazer isso com 30, 40, 50, 60 anos, porque nós somos corpos que, independentemente da nossa idade, a gente tem o direito de existir, assim como os homens têm, e de sermos valorizadas. Então, eu acho que, assim como os nossos direitos estão crescendo, que já são muito poucos em relação ao que os homens sempre tiveram, né? Eu acho que ao ponto que a gente vai crescendo nos nossos poucos direitos, essa classe de homens se sente ameaçada. E quando o opressor se sente ameaçado, a gente tem duas notícias, né? É bom para o oprimido, mas ele também não entende que ele nunca se sentiu oprimido, ele nunca se sentiu intimidado. Então, ele vai para cima do jeito que desse modo que está acontecendo. Você acha que a eleição do Bolsonaro tem a ver também com esses avanços nas pautas feministas, dos movimentos também LGBTQIA+, contra o racismo? Você acha que tem essa relação? Claro, com certeza. Eu acho que, bom, eu vou falar aqui em relação à misoginia, eu acho, em relação ao racismo, eu não tenho lugar de fala para falar sobre isso, mas eu acho sim que foi uma grande reação do governo anterior, foram esses movimentos crescerem muito mais, mas porque a gente deu 20 passos para trás, até com a Damares, até com talvez uma bolsa estupro, né, com esses casos da criança violentada na sua própria casa, que engravida e que não pode nem fazer um aborto, né, que a gente tem aí uma bancada religiosa específica, de pessoas específicas, não que essa religião seja assim, mas que luta pela vida de um feto e não luta pela vida de uma criança mulher. Então, isso é muito grave e não educa um homem para que ele saiba que é errado violentar o corpo de uma mulher, principalmente de uma criança. Então, é assustador. Eu fico muito assustada e tento reagir da forma que eu posso em cima dos meus privilégios. Lívia, acho que é muito importante a tua fala. Você é a primeira humorista que eu estou entrevistando aqui no nosso programa Brasil no Divã. E o humor para a psicanálise tem um papel muito interessante e muito importante, no sentido de trazer para a consciência aquilo que está lá, né, bem enterrado no nosso inconsciente e que acaba, por muitas vezes, levantando, trazendo sintomas. E no caso, como o Brasil é o nosso paciente, né, esse Brasil está aqui no divã e a gente está falando sobre ele, esse olhar do humor acho que é muito importante nesse sentido, de trazer para a consciência tudo que está lá enterrado, que vira um sintoma social, e nesse caso, dessa discussão aqui hoje, é o machismo, é a misoginia e é a violência, né, que é tão presente ainda no Brasil contra a mulher. E como você diz muito bem, a gente está trazendo elementos de uma violência que, para além da violência institucional, porque a mulher continua recebendo menos do que o homem, existe uma violência física muito clara, porque as mulheres são assassinadas no Brasil, como eu disse, a cada 7 horas, e tem essa violência simbólica, que coloca a mulher e faz com que ela acredite que ela é a própria inimiga dela. Né, como a gente vê muitas vezes as mulheres se sentindo nesse lugar, né, no lugar da culpa, no lugar de não se amar, quando a gente fala, por exemplo, da questão estética, que é muito forte, parece que é uma vaidade feminina, mas não é, né? Esse é um discurso que, na verdade, ele é uma forma de dominação também, de subjugação, e de colocar a mulher nesse lugar, né, na mulher como a sua própria inimiga. E não há violência mais simbólica, mais cruel do que essa, é leviano, né, porque ela acaba lutando contra si mesma. Então, eu queria primeiro te agradecer, né, pela tua participação aqui e te pedir uma fala final, assim, o que você diria para essas mulheres, para mulheres que estão vivendo a mesma situação que você, enfim, deixar um recado para a gente, para que a gente possa disseminar, né, a tua fala aí pelo Brasil todo, espero. Ai, obrigada. Eu diria que vocês não estão sozinhas, eu não estou sozinha, porque é o que muita gente vem falando para mim, muitos homens
mudaram e estão mudando sim, mas a gente tem que saber que agora a lei está com a gente, né? Existe uma delegacia que a gente pode ir, existem advogados que a gente pode acessar, existem coletivos feministas que estão aí para dar todo esse suporte gratuitamente para as mulheres, caso elas estejam se sentindo ameaçadas, ou sejam ameaçadas até para pedir uma medida protetiva. Eu acho que eu comecei essa entrevista falando, talvez eu não veja uma luz no fim do túnel, mas eu vejo de verdade, eu acho que a gente tem que ver, porque pensando em 10 anos atrás, em 20, em 30, em 100 anos atrás, a gente cresceu muito na nossa força e os movimentos, eles estão realmente crescendo e nos ajudando. Então eu acho que a primeira coisa é a gente parar com a fala assim: "Ah, mas eu não sou feminista". Você é. Se você vota, você é feminista, porque muitas mulheres tiveram que morrer para você conseguir votar, para você conseguir trabalhar sem autorização do seu cônjuge, para você conseguir hoje em dia, saiu essa semana, fazer uma laqueadura, para não ter mais filhos sem assinatura do seu cônjuge. Eu acho que as coisas estão mudando, a passos de formiguinha, mas elas estão mudando, porque agora a gente tem muito mais mulher na lei, a gente tem muito mais mulher em cargos que até 5 anos atrás não tinham, era só o homem branco, cis, hétero. Então, nós estamos, para além dos lares, cuidando dos nossos filhos e da nossa família, nós também estamos na mídia, nós estamos na advocacia, nós estamos na polícia, e nós estamos cada vez nas escolas como professora e nos conscientizando muito mais. Então, eu acho que vai chegar ainda não chegou o momento ideal, mas ele vai chegar. E eu acho que a gente tem que ver essa luz no fim do túnel, sim. É isso. Muito obrigada.